Boa noite, ouvinte. Quem está sempre falando dia 11 de junho de 2025 de Nosso Senhor. Vamos ver como é que tá o som. Tá ótimo, perfeito, maravilha. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, não é o assunto, nunca é o assunto do dia, tá? Por questões óbvias, estilísticas, a gente vai tão... Prezados, eu estudei esse assunto, realmente estudei esse assunto a vida inteira. A gente não vai fazer um podcast hoje sobre leis ambientais, tá? Porque legislação ambiental brasileira de fauna, principalmente, tá? As outras eu acompanho menos, eu parei de acompanhar porque muda todo dia. Sabe o que é todo dia? Então lá em cima da moto fazendo entregas, o que é isso, bicho? Isso aí, João Cleiton, boa noite. Wallace, boa noite. A lei muda todo dia. Você sabe qual é o nome disso, gente? O nome disso é falta de segurança jurídica, tá? Nós não temos segurança jurídica, então não se investe, a coisa não profissionaliza. Por isso que você vai acompanhar a veterinária e a zootecnia do primeiro mundo, é muito mais avançada que o nosso, porque tem muito mais criadores, e os caras têm uma previsibilidade jurídica, de receita, de vendas, e o mercado se desenvolve. Ninguém quer estar sendo preso, ficar se arrebentando. Só um minuto. Esfriou aqui na minha região. Caramba, frio, né? Frio. Como é que tá vocês aí? Tá frio pra cacete também aqui. Vou ter que botar uma meia canadense aqui. Então, eu trabalhei com esses assuntos profissionalmente, tá? E botei o link aí quem quiser entrar, quiser falar alguma coisa. Um tempo atrás um ouvinte pediu pra fazer um podcast sobre pássaros. Eu falei que não ia fazer porque não é o objetivo do canal. Então, esse aqui não é um podcast sobre pássaros, não é um podcast sobre melhoramento genético, não é um podcast sobre agenda, tá? Então, aprendam a conectar os assuntos, principalmente agora nessa nova era que a gente está entrando, tá? E eu já tive essas discussões em nível de associação com pessoas, criadores, profissionais da área, pessoas com 1, 2, 3 cursos superiores, e ninguém conseguia entender o raciocínio desses biólogos, desses funcionários de órgãos ambientais, que começa essa colonização na faculdade. Eu falei para vocês já, falei no movimento de Sem Ferrari, falei no projeto antigo, alguns aí tentaram me ridicularizar por falta de conhecimento, tá? Mas entendam que o mais interessante, gente, eu fiz aqui uma pesquisa usando aquele GPT do diabo, né? A ferramenta é interessantíssima, tá? Mas eu não sei até que ponto é uma inteligência ou é uma... Gente, o viés é o mesmo viés mainstream. Tipo assim, você não tem como fazer um raciocínio jurídico forte para defender o que você pensa, porque direito é isso, tá? Direito não é você defender a verdade, é defender o seu raciocínio. Direito é para evitar uma luta, uma guerra, um tiroteio, uma luta física, você tem o direito, tá? Mas todo mundo tem o viés. Então eu já vou dizer logo aqui, eu tenho meu viés, tá? Meu viés é pró-economia de mercado, pró-criação de animais, pró-fazendeiro, pró-livre iniciativa. Me digo assim, mais ou menos um libertário, né? Não gosto dessas nomenclaturas, mas é mais ou menos isso, vocês sabem. Então eu tô do lado do cara que trabalha contra, eu tô do lado principalmente do homem, pai de família, e tá tudo aquilo que eles odeiam, tá? E a turminha que é contra os passarinhos é a mesma turminha que é a favor do plano Calerge. Veja bem, tudo começou, eu fui falar lá na rua do Pintagol. O cara falou que é crime, tá? Que não pode, que nunca foi dado licença, que se não deu licença é crime. É a visão estatista, né? A visão positivista, né? A lei, o Estado, ele emite a lei e você tem que seguir aquilo ali, senão é crime, tá? Isso é uma interpretação. Veja, isso não é um podcast jurídico, tá? Eu tô dizendo aqui eu tô narrando pra vocês um choque de interpretações, tá? O comunista do Greenland contra o cristão trabalhador que tá querendo desenvolver uma atividade econômica. Veja bem, meu pai criou pintagóis, criou canários, e isso já se praticava no Brasil muito antes da Constituição de 88, que protege as manifestações culturais. Capoeira, vaquejada, bumba meu boi, enfim, manifestações culturais. Criar animais, como a cavalgada, a vaquejada. O Aldo Rebelo fala muito que ele teve que botar a vaquejada como emenda constitucional, porque queriam acabar. Agora tentaram acabar com o turf no estado de São Paulo, perderam disso, ainda continuam enchendo o saco com isso, tá? Quer dizer, não vão parar. É a turminha que acha bonito um casamento interracial na novela das 8, na Netflix, mas essa turminha é contra você criar um pássaro híbrido, tá? Mas explica. É a mesma turminha que é a favor dos bebecos, né? Que é um híbrido, vocês sabem, né? Tá lá, quem tá na fechada sabe do que eu tô falando, tá?
Então, eu estou estudando aqui essa questão jurídica que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo para tentar desapropriar a área do Jockey Club. Veja, não vou entrar no mérito se tem... Todo mundo nesse país tem dívida de IPTU. Cara, como é que você pode conceber uma cidade desenvolvida de naipe, tem uma hípica? Isso não existe. Hípica atrai gente com dinheiro. Se tem pilantra mandando, não interessa. Agora, que atrai gente com dinheiro, gera apostas, recursos, gera turismo, gera... Enfim, é um negócio... O cavalo, as aves, os animais estão com o homem desde o início dos tempos, tá? Então, assim, o idiota que não quer estudar, os mais idiotas do planeta Terra, na minha opinião, são os cristãos, né? Porque realmente você vai ver que tem cristão que vai te dizer isso, que ele é a favor dos órgãos ambientais e contra a legislação ele é a favor dos órgãos ambientais e é contra a criação do que ele não gosta no cativeiro. Porque eu vou provar aqui que, no fundo, é uma argumentação para proibir o que você não gosta. Por exemplo, se você conversa com um cristão libertário, ele vai reconhecer os males da droga, ele é contra o tráfico de drogas, a legalização das drogas, mas você vai falar com ele, cara, o cara que importa semente de maconha, planta dentro de casa para consumo próprio. E fala muito isso ao 38 que é policial, né? Cara, paciência, você quer liberdade? Uma coisa é você produzir droga para vender para criança, vender na rua. Agora, você plantar cannabis em casa para o seu consumo próprio é uma questão de liberdade, cara. E ninguém quer gente fumando prensado na porta da sua casa, cara esquisito, porrada. Agora, dentro da casa dele, cara, se é liberdade, é liberdade. Mas é o mesmo Estado que não tolera que você modifique um carro, que te reprova na vistoria do órgão de trânsito. É o mesmo Estado que exige que para você fazer uma operação na planta da sua casa, que você tem que pagar uma taxa e... Não, beleza. É que quando eu troco de cômodo, troca de roteador, da PC. Então, assim, vamos nos basear no... Vamos começar do começo, né? Gênesis, tá? Eu joguei tudo isso pra IA. É muito bacana. Olha só, eu vou ler pros senhores, a gente tá careca até disso, né? E, gente, o Estado que percebe o Black Lives Matter, tem o negro, tem a agenda do índio. Agora, existe rastreado no Brasil com plantio e uso de cannabis. Ou seja, você está sendo usado, estão atacando a Rastafari. Eu já falei que eu abro aqui, se algum Rastafari quiser gravar, tá? Eu sou impactante. Eu vou tocar o barco novamente. As doações estão muito fracas esse mês passado. A gente precisa de consistência nas doações, né? Tá sempre tentando correr atrás da tecnologia, né? A manter um nível bom, né? Que vocês merecem aí, que o pessoal da fechada merece. Tá, legal. Tá, mas vai ser assim, não tem o que falar. Então vamos voltar lá pro Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Tá bom aí o som? E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, e a árvore frutífera que deu fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme sua espécie, de Deus que é bom. Foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 4. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos,
abismos e enchei as águas nos mares, as águas se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. É cristalino, né? É cristalino. Mas vamos continuar, já no versículo 29 do capítulo 1. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Pronto. Aqui você tem a base do rastafarianismo. Vamos repetir. E disse Deus, veja, Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. Ou seja, a cannabis é uma obra de Deus. Ele fez para nós. E toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Mantimento não é só comer, é manutenção. E a todo animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o sexto dia, o dia sexto. Bom, não tem qualquer dúvida, inclusive as aves são citadas, né? Ele não fala os mamíferos, né? Ele fala animal, eu não sei, não sou especialista, mas fala em fera. Fera provavelmente são os mamíferos, né? Porque o peixe réptil ele cita especificamente, como Bíblia online, tá? O apicultor, boa noite. Mas ele fala de criatura, gado, né? E ave. Então ele manda que o ser humano domine sobre as aves. Aí tem toda uma discussão que esse domínio é uma mordomia. Você dominar não é cuidar, reproduzir, explorar comercialmente, como a gente explora o gado. Você não vai fazer maldade com o animal. Não é para você praticar tiro ao alvo pelo seu próprio deleite, mas é para você usar com sabedoria. É completamente diferente da visão do Greenman, do Gaia. Então, por esse pessoalzinho adora dizer que a fauna é sagrada, os animais são sagrados. Mas veja, para ele, os animais são sagrados, estão acima de nós, acima do homem. Isso já é o satanismo. Então, assim, a palavra de Deus não é sagrada para eles, a Bíblia não é sagrada. Então, sagrado é o animal. Se o animal é sagrado e você não é sagrado, você não pode, então você já tem uma lei anticristã que colide com a Constituição. Então, que a Constituição diz, se o cara fala que você não pode fazer uma coisa, mas o primeiro capítulo do primeiro livro, do nosso livro sagrado, te manda fazer, ele já proibiu tua religião. E ele já proibiu nossa religião em várias coisas, né? Você não pode bater no teu filho. A Bíblia fala várias vezes para usar a vara, filho, para educar. E fala também do caráter da mulher e ppp. Mas você falou de cristianismo no Ocidente, todo mundo, ai meu Deus, mas peraí, é aquela religião que não pode dar ré? Não, pelo amor de Deus, eu quero dar ré. Vá, dê ré no teu quibe. Ninguém quer saber. Agora, você não fique pedindo aprovação, cota, querer fazer isso ao ar livre, no colégio, para todo mundo ver e ficar igual um retardado pedindo uma aprovação. Você tem que me aprovar, bater palma, eu sou perseguido. É a sua religião. Dá ré no quibe, vai lá, vai você. Agora, não vem dizer que eu tenho que gostar, que achar lindo e maravilhoso, assim como você não acha lindo e maravilhoso a vaquejada, soltar balão, as manifestações culturais. O Getúlio Vargas, ele proibiu a capoeira. Depois ele assistiu uma apresentação de capoeira, explicaram para ele, ele desproibiu a capoeira, legalizou a capoeira. Eu, por exemplo, não gosto de capoeira, mas se eu fosse o monarca, eu ia patrocinar filmes de capoeira. Claro que eu ia patrocinar filmes de capoeira. É uma luta típica do Brasil. Uma gringaiada que vem aqui fazer, eu não acho um bom exercício, não acho... Acho que já foi um show de capoeira interessante, bacana. Não tem, mas assim, antes de financiar a capoeira e jiu-jitsu brasileiro do que financiar o que eles pedem, tá? É a mesma turminha. Veja bem, essa semana circulou nos grupos aí, áudios, uma determinada organização policial brasileira que está muito atuante na área ambiental, foi junto com um órgão ambiental aí, foi no morro, o pessoal, cala a boca, vai lá, vai estourar a boca. Não, foi do lado da boca de fumo e pegou uma patativa, um pichão-chão do cara lá. Prendeu o cara e tomou um pichão-chão. Quer dizer, uma operação pra pegar um passarinho ilegal do cara, do lado da boca de fumo, e deixa a boca de fumo quieta. Isso virou... Tudo isso essa semana, tá? Um determinado órgão policial também editou um regramento também para disciplina no uso da força, ao mesmo tempo que a imprensa também está malhando esses órgãos policiais, dizendo que tem traficante dando tiro de fuzil a esmo, produto alto, todo dia e toda noite no Rio de Janeiro, e não tem QF Estado para isso. Mas
palavras machucam. Aí você fala uma coisa que não quer para apurar a tua fala, porque suas palavras machucaram alguém, tá? Então, esse mesmo argumento, quem assistiu a live lá do Javali, veja, o Javali tá destruindo, isso é legal, tá? Você, se tiver autorização, você pode matar o Javali. Ele tá destruindo as plantações, a Bíblia te manda reinar, né? Isso é uma de controle. E se você tem que dominar as feras e as criaturas, você tem que matar o Javali para proteger tua família e teus cultivos, tá? Mas o pessoalzinho do Green Man é contra, tá? Então, é o mesmo pessoalzinho do... Enfim, vocês sabem, né? Agora, o mais interessante disso tudo, vocês vão ver o argumento do advogado do diabo lá, GPT. Ele diz que é ilegal. A interpretação lá do japonês é que é ilegal, então, criar Pentagol, tá? Porque o que aconteceu? A Penny foi na casa do cara, pegou o Pentagol e falou que ele colocou o seguinte na multa: introdução de espécime no estado de São Paulo sem autorização. Mas se o animal nasceu no estado de São Paulo, ele introduziu, tem que provar que introduziu, né? Ele falou, não. Aí eu falei pro cara de mama, mas cadê o nativo? O híbrido não é nativo. Se não é nativo, não é protegido pela legislação, é híbrido. Não, mas ele usou o quê? O pintacilgo. Mas cadê o pintacilgo? Não, tá bom. Então, cadê o pintacilgo? Então, vem cá, você tem um pintacilgo registrado, você cruzou ele com uma canária. Você está maltratando o pintacilgo? Você está maltratando a canária? Qual a diferença da canária botar um ovo de canário ou de pintagol? Qual a diferença? Aí o cara começa a gaguejar, né? Começa a gaguejar, e a inteligência artificial, ela tá do lado dos caras, tá? Do governo. Então, veja como é que esse negócio é uma falha. Com muito cuidado quem tá achando que vai resolver a sua vida com inteligência artificial, você vai ficar preso nela, tá? Olha só, conservação genética. O objetivo da criação controlada é preservar a linhagem genética natural das espécies nativas. Risco ambiental. Híbridos podem apresentar comportamentos não naturais e transmitir genes indesejados caso escape. Deve ser... Isso aconteceu com as abelhas, né, doutora? A abelha africana cruzou com a abelha europeia e ficou agressiva. Nenhuma das duas é nativa do Brasil, tá? Mas, em geral, os híbridos são estéreis. Então, alguém já ouviu falar de Pentagol fugir? Vai cruzar com o quê? Com a pintacilga? O pintacilgo fêmea? E a chance desse, digamos que fosse fértil, dele ganhar espaço ante a espécie nativa, gente, nunca aconteceu. Nunca aconteceu com pássaros, tá? Aconteceu até hoje com... Parece que tem um ou outro problema assim com peixe. Aconteceu com planta, não vou nem falar. Né? O pessoal acha que planta não... Braquiária, por exemplo, foi introduzida no Brasil. Eu não acho que foi bom negócio pro Brasil. Acho uma praga, uma porcaria de capim, enfim. Então, primeiro erro da IA, né? Se a grande maioria dos híbridos é infértil, estéril, então como é que vai transmitir os genes, caso escapem, né? E outra, o animal nascido em cativeiro, um pássaro nascido em cativeiro, qual a chance de sobreviver na natureza? É baixíssima, sem uma introdução adequada, né? É muito assim, a aranha azul, os caras estão capengando aí, parece que nasceu agora um filhote em cativeiro, na natureza, depois de 3 décadas que eu acompanho isso, desde moleque, de reintrodução desse bicho. Mas eles não estão preocupados com bicho nenhum, eles querem que a gente fique na merda, tá? Porque a ararinha azul, eu vi a extinção dela na natureza, agora eu estou vendo as tentativas de reintrodução. Quer dizer, ninguém está preocupado com nada, tá? Isso que as pessoas têm que na real, entender o que está perto. E não ficam falando que vão acabar, tá? E não interessa se você gosta ou não gosta. Eles vão acabar com outras coisas que você gosta. Por quê? Porque são hobbies de homem, tá? Alguém proibiu a mulher de pintar a sobrancelha de preto, ficar igual carequinha, igual coringa? Não. Eles estão proibindo o que eles querem encher o saco. Rodeio, turf, passarinho, arma, vaquejada, customização de carro, coisas de homem, tá? Coisa de mulher, nada, nunca. Coisas que só mulher faz? Não, nunca é criminalizado. Coisa que só mulher faz. Crimes típicos de mulher. Existe crime típico de homem? Tudo criminalizado. Crimes típicos de mulher. Existe algum crime que só mulher possa cometer? Não correto. Se tiver, me digam aí. Então, o aborto, né, já foi totalmente legalizado, praticamente não tem qualquer restrição mais ao aborto. Então, gente, quem puder colaborar com o trabalho lá, live.gg/pintacilgo, tá? O canal tá meio quebrado, precisa, tá? Desvio da finalidade legal, cara. Finalidade legal, cara. Aí a IA tá tentando bancar uma de que ela sabe a finalidade legal do negócio, tá? A criação legal não pode ser usada como laboratório genético informal ou mercado de curiosidade. Por que não? Não diz, né? Mas se você compra um animal de estimação, você tem uma curiosidade, né? Então por que as pessoas compram um gato persa? Qualquer um pode adotar um gatinho de rua. Mas tem, você sai na rua, tá cheio de gato. Ô, Alexandre Viviane, como é que... Essa palavra, será que vai dar? Eu acho que não, cara. Infanticídio, é primitivo da mãe, mas aí já viu como é que eles estão tratando isso? Já viu o Read My Name? Coitado. Aí, bicho, não tá dando nada, tá? Não tá dando nada. Assim. Exceções. Centros de pesquisa zoológicos autorizados podem realizar cruzamentos experimentais, mas sempre com fins científicos, jamais comerciais. Por quê? Jamais comerciais. Só no Brasil isso, tá? E o zoológico, que aí sim ele não deveria praticar hibridação, né? Porque você tá lá pra ver o que você não pode na natureza ver, ou que já não tem mais, enfim.
Criadores comerciais de fauna silvestre com autorização específica podem solicitar permissão para experiências genéticas, mas isso passa por rigor técnico. Tá? Quem vai ter esse rigor técnico? Eles. Consequências de criar híbridos ilegalmente. Multa de até 5 mil por indivíduo. Ele cita a lei de crimes ambientais. Não, se você for... Quem conhece lei vai ver que não tá nada. Tá? É patético, porque a lei fala de animal silvestre, tá? Então, enfim, os caras vão interpretar da maneira deles, tá? Vamos pra frente. Aí ele vai falando que é proibido, salvo se houver autorização especial do órgão ambiental competente. Aí o japonês diz que nunca foi dado, que tentou se legalizar por questões óbvias, não se conseguiu. Que questão óbvia? Tá, vamos agora, eu vou lembrar da minha época de faculdade, né? Eu tinha um professor que dizia, gente, na minha época, pra você ter uma ideia, as pessoas se respeitavam, tá? Porque não havia religião, era uma discussão científica. Quem era contra, raça pura, puro por cruza, puro de origem. Tinha um professor que ele dizia que isso era uma besteira, cara. Que todo animal um dia foi impuro. E todo animal um dia foi silvestre. Aí começa porque na criação legal híbrido é problema, não troféu. Por que é problema? Não fala, tá? Gente, por que as pessoas criam animais híbridos? Pelo vigor híbrido, tá? Eu não vou ficar dando aula de melhoramento genético aqui, um assunto que eu conheço. Mas veja, por que todo mundo faz Pentagon no Brasil e na Europa, em Portugal, na Bélgica, na Itália há décadas? Por que faz? Faz porque é bom. Quem colonizou o Brasil? Mula. Quem subia a Serra Matapadas aqui, de Paraty, de Ubatuba aqui até o Planalto Paulista, até aqui o Vale Paraíba e para Minas Gerais? Mula. Não era jumento, não era cavalo. Nem o jumento aguentava, nem o cavalo aguentava. Quem aguentava? Mula. Vocês vão ver onde é que isso vai chegar, tá? Cara, uma vez eu vi um híbrido de patativa com curió. Que animal fenomenal, canto fenomenal. O pintagol canta muito mais que o canário, ele é muito mais resistente, vive muito mais que o canário e vive muito mais que o pintacilgo. Assim como a mula, o bicho não fica doente nunca, é inteligente, tem equilíbrio, ele não cai do penhasco, o cavalo cai, ele tem força, ele tem tamanho adequado, ele é inteligente, enfim, é muito melhor para carregar peso lá no Grand Canyon, não tem cavalo nem jumento, é mula, só mula anda naquelas pirambeiras ali. Então não se baseia em IA para fazer trabalho de rádio, nada disso, tá? Aí ele fala que dos cruzamentos mais comuns entre passeriformes silvestres, tá? E sempre ele bota a próbico, passa por um canto indefinido e plumagem suja, entre aspas. É o reflexo do programador isso aqui, tá? Ele já está dando opinião, ninguém pediu opinião. The beauty lies in the eyes of the beholder. No café, às vezes, eu nem sei se é possível, tá? Nunca ouvi falar, mas ele bota aqui, forte vocal, mas canto híbrido e desorganizado, tá? Coleiro e curió, pequeno, canto instável, sem valor esportivo. Canal da Terra Azul, também nunca ouvi falar. Coloração estranha, canto desconfigurado. Aí ele vai falando aqui dos defeitos da plumagem, da morfologia, do canto, tudo irá, tá, gente? Tudo essa GPT aqui, tá? Então ele já começa a entrar no gosto pessoal. Igual, vamos supor, eu sempre achei legal um carro preparado de bom gosto. Uma roda mais bonita, um banco mais bonito, um som agradável, mais alto que o original. Por isso, um filme elegante. Nunca, não é Tânia, esses Tânia eu não gosto. Na verdade, eu nunca nem tive. Mas eu acho interessante uma customização, tipo, essas brabos da vida. Aquelas customizadoras alpina, customizadoras europeias, né? Tem umas séries especiais que te pegam um carro elegante e tornam ele ainda mais elegante, refinado, tá? E, cara, o problema do gosto, se você acha uma bonita, é o problema de quem compra. Eu não tenho que gostar. Quem tem que gostar é quem comprou. Olha só, por que criadores ilegais fazem híbridos? Curiosidade genética, dele que sai. Tentativa de criar um superpasse forte com canto exótico. Venda clandestina com rotulagem falsa. Ignorância pura ou negligência de manejo. Cara, assim, delírio, tá? Delírio da IA, tá? Delírio. Só que no fim o híbrido não serve para torneios, não pode ser legalizado e não se reproduz bem. E daí, tá? E daí, né? E daí, a pessoa quer ter em casa, um bicho que vai durar 10 anos, o canário dura bem menos. O Pintagol eu já vi com 20 anos, entendeu? Canta o dia inteiro, tá? Então você vai dizer que lazer não é necessário, aquilo traz alegria, traz deleite, tá? Você não gosta de pássaros, gosta de música. Consequências práticas. Híbridos não têm ficha nos CISPAs, não podem ser anelhados, não podem participar de torneios oficiais, não podem ser vendidos ou doados legalmente. Se denunciado, o criador perde o papel, paga a multa, pode ser banido da criação legal para sempre. Tá? Pelo amor de Deus. Conclusão prática. Se aparecer um pássaro com canto esquisito, cor estranha, bico definido, desconfie de hibridismo. É bizarro. Na criação séria legal, o híbrido não é troféu, indício de crime ou descuido. É ridículo. Não brinque de Deus com a fauna nativa. Nossa senhora. Agora, existem outros regulamentos legais que eu encontrei que... Desculpem.
Aí é a média da opinião média, o discurso permitido é a média da opinião média com o discurso permitido, exatamente. É ridículo, cara, é muito ridículo. É politicamente correto, né? Isso que eu tô naquela falando que não é, né? Eu joguei aqui, não vai ser interessante pra vocês, uns negócios de Agenda 21. Tem instrumentos internacionais que fala disso, mas eu não encontrei, porque eu tive essa ideia de fazer isso hoje, numa situação que surgiu. Enfim, também não adianta muito procurar argumentação, porque eles vão dizer, eu não quero e pronto, acabou e tá preto. Assim como eles não querem que você customize a arma. Cara, assim, eles não querem que a gente exista. Você tem que ficar deprimido, quieto, com o rabinho entre as pernas, até morrer, antes que eles te matem, tá? É isso, tá? Então, assim, você não pode se estressar. Como não adianta muito, eu parei de compilar isso aí, tá? Aqui, olha só, que interessante. O que diz a Bíblia acerca do domínio do homem sobre os animais? Ótimo ponto. Agora vamos sair do campo da biopolítica e cair direto na antropologia teológica. O que a Bíblia realmente diz sobre o domínio do homem sobre os animais? Porque muita gente cita isso como licença para fazer o que quiser. Mas será que é isso mesmo? Cara, esse negócio é demoníaco mesmo. Assim. Vamos análise direta, textual e lógica. O principal versículo, Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Palavra-chave, domínio. No hebraico, o verbo usado é radar, que pode significar governar, exercer autoridade ou cuidar. Interpretação errada comum, domínio, direito de explorar sem limite. Mas, porra, é só, eles acham lindo já falamos, amigo, não vou repetir porque já viu, né? Eles acham lindo o pão calégio. Mas você pegar um passarinho e cruzar com o outro, aí você é um monstro. Olha como é que é esse tema, tá? Veja, você pode trocar o seu pronome, você pode ser uma menina de tromba, tudo isso pode, tá? Mas o monstro é quem cruza um pintacilgo com uma canária. Esse é o monstro dele, tá? É esse que tem que ser multado, preso, perder os direitos, tá? E vai piorar, porque as pessoas não entendem que isso é uma religião. Vai ver, essa turminha é vegan, tá? Vai vendo. Em geral, japoneses, a maioria esmagadora não é cristão, tá? Então, a pessoa que eu conversei hoje era um japonês, tá? Errado. O contexto bíblico fala de representação divina. O homem é a imagem de Deus e deve agir como governante responsável, não como predador impune. Outros textos importantes. Gênesis 2,15. Vamos aqui para Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, eu venho fazendo isso até hoje, toda a minha vida. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, vamos fazer a interpretação aqui pro nosso lado. Lavrar e guardar. Eu, atualmente, eu estou envolvido na supressão de certas árvores no meu terreno, tá dando esse período do ano tem pouca luz, tá dando sombra no pasto, e árvores que não dão frutos, que não dão nada, que só dão espinho, cai folha, ppp. Então você tem que fazer podas, remoções, e eu tenho um jardim ornitológico que atrai grande quantidade de pássaros, foi milimetricamente escolhido, árvores pequenas que vão casar bem com o pasto, traz sombra para os animais. Isso é exatamente o mandamento divino. Lavrar e guardar. Quer dizer, para lavrar, eu tenho que lavrar. Tirar pedra, tirar raiz, tirar árvore que não serve para nada, usar a madeira e guardar. Vou guardar o quê? Guardar o que presta e plantar o que vai servir para alguma coisa. Você veja, são plantas que não servem para mim propriamente. Algumas servem. Eu plantei para pássaros silvestres. Eu gosto de ver o pássaro silvestre sem loucura, sem maluquice, sem greenman. Entende a diferença? É bem diferente. Vocês estão tendo conhecimento aqui, que eu vou te dizer, 100% dos criadores de aves e pássaros brasileiros não sabem do que eu estou falando, tá? Professores de ecologia de universidades públicas brasileiras não sabem disso que eu estou falando ou fingem que não sabem. Eles já têm um compromisso com o Greenland, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para ela. O justo atenta, Provérbios 12:10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. A justiça, segundo a Bíblia, envolve cuidado com os animais, não dominação cega. Mas quem fala em dominação cega? Claro, você vai cuidar dos animais. Pelo amor de Deus. Então, assim, chove no molhado pra lá na frente tentar. Eles sempre fazem isso, satanismo. Ele chove no molhado e depois tenta te dar uma lição de moral. É sempre. A base do satanismo eu sou moralmente superior a você. E ele te engana pra fazer você negar o livro que você diz que segue. Tá? Então, se você não concorda comigo, simples. Você não é cristão, então não. Sai logo. Sai da live. Sai do cristianismo. Você é do Greenman. Você é budista, sei lá o que você é. A cristão você não é, tá? Porque se você discorda logo do primeiro livro, então cala
cala a boca, tu não é cristão. Números 22, 23 a 21 a 33. A jumenta de Balaão. Deus repreende Balaão por espancar uma jumenta. Concordo também, bater no bicho porque o bicho tá cansado. Isso a gente vê direto, tá? Isso sim é maus-trato. Mas uma coisa que não entra na minha cabeça é TN fiscalizar a criação de passarinho, igual tá acontecendo no Brasil agora. TN é pra manutenção da ordem. Aí quer dizer, o nego tá dando tiro de fuzil pra cima e pra baixo, a TN em casa dos outros lá, pedir a milha de passarinho. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Ou seja, Deus valoriza a vida animal e põe abuso mesmo contra um bicho. Óbvio, óbvio. Mas veja bem, estamos falando de uma jumenta, estamos falando de um javali, de um rato, uma barata, uma cobra, porra. Entendeu como é que... Agora, por que as pessoas caem nessas falácias? Principalmente culpa da Igreja Católica, que já foi completamente infiltrada, e a evangélica também não dá uma porcaria também. Os colégios católicos são grandes culpados disso aí, porque se isso fosse solidificado no ensino dos colégios católicos, não teria chegado no ponto que chegou. Das pessoas estarem professando a fé do Green Man dizendo que são católicos. É o pior tipo de católico, é o pseudo-católico, né? O católico vegan, né? Que não é católico, na verdade, não é cristão. O vegan não pode ser cristão. Conclusão lógica. A Bíblia reconhece o domínio humano sobre os animais, sim, mas esse domínio é funcional, não destrutivo. Pô, não, quem está falando destruir? Se você cruza um pintacilgo com uma canária, amanhã você pode cruzar ele com um pintacilgo fêmea. Não está destruindo. Alguém mandou cortar o pinto do passarinho? Não, pelo amor de Deus. É um negócio tão... Gente, o que o professor meu dizia o tempo inteiro. Para ter animal híbrido, para ter cruzamento industrial, para ter heterose, precisa ter um furo. Ou seja, você não vai pegar todos os pintacilgos e cruzar com todas as canárias e acabar com os pintacilgos. Você vai fazer o quê? Vai botar na câmara de gás os pintacilgos, matar tudo que ele... Não! Quando o cara quer criar pintagol, ele vai num criador de canário, compra as fêmeas que interessam pra ele. Vai no criador de pintacilgo, compra os machos que interessam pra ele. E cruza e vende pintagol. Mas ele só vai continuar tendo pintagol se ele tiver um pintacilgo pra comprar de um cara que cria pintacilgo. Ele vai ter que comprar a canária do cara que cria canária. Então, se você quiser obter o vigor híbrido pra fazer, por exemplo, o girolando, que é a mistura de gir com holandês. O cara que cria girolando, ele vai querer lá, ele vai comprar o touro gir e vai comprar a vaca holandesa, vai cruzar pra tirar o girolando. Vai acabar o girolando se não tiver o criador de gir puro e de holandês puro. Pelo amor de Deus! Coisa óbvia, entendeu? Os caras não conhecem, é lógica simples. O homem é mordomo e não dono absoluto. Aí já são conclusões da IA. Vejam bem, é para vocês verem o nível, tá? Dominar implica responsabilidade, não exploração. A exploração, gente, o brasileiro, você vê que a IA, ela é um negócio bem capcioso. A palavra exploração, ela é usada na língua portuguesa atual, bonobiana, no dialeto bonobo da língua portuguesa, é sempre porque isso foi construído por aqueles caras, aqueles franceses, né? Pelo do Lévi-Strauss, aqueles caras todos que compõem a bibliografia do Instituto Rio Branco, né? Casa Vazia Senzala, esse pessoal da nossa geografia, aqueles caras Sombra Saraiva, esses caras aí, né? Porque exploração. Você pode explorar o corpo de uma mulher. Eu estou explorando. Você pode explorar eu vou explorar o pico das agulhas negras, né? Você vai explorar o pico, você não está cafetinando o pico das agulhas negras. Você vai explorar, subir, olhar, eu tô explorando a apicultura. Eu estou explorando o ramo de corrida de cavalo. Eu exploro isso. Assim, não quer dizer que seja ruim. Até na língua inglesa, isso eles botam de um jeito... Eles chamam de took advantage em inglês, tá? A exploração no sentido de uma conotação pesada, assim, uma conotação de maléfico, digamos assim, tá? Afirmação bíblica, interpretação correta. Domínio sobre os animais, interpretação correta. Exerça responsabilidade e sabedoria, né? Então, exatamente, se o animal vem te matar, você tem que exercer responsabilidade, que a gente é acima dele. Então, se o animal vem te matar, você tem que matar o animal pra ele te matar. Imagem e semelhança de Deus. Governe como Deus, com justiça e misericórdia. E quem está dizendo que não? O justo cuida dos animais. Crueldade condenada moralmente. E cadê a crueldade? Até agora não sei cadê a crueldade, tá? Então não, a Bíblia não autoriza cruzamentos híbridos, tráfico de fauna, abuso com base no domínio humano. Quer dizer, ele já argumento do espantalho, ele criou o espantalho, a IA criou um espantalho e está batendo nesse espantalho. Não tem nada a ver com o que eu perguntei. Prestem bastante atenção. Se quiser, posso passar paralelo com doutrinas cristãs contemporâneas, como o que diz o Papa Francisco da Laudato Si ou o protestantismo ambiental. Quer seguir por aí? Sim! Eu não aguento, cara, eu não aguento, botei sim. Meu Deus do céu. Fala disso, de sentimento, com que vai guardar, de sofrimento dos animais. Cara, quem tá falando em sofrimento, cara? Gente, a zootecnia é um negócio bem complexo, tá? Tem a questão da aptidão produtiva dos animais. O animal, ele gosta de exercer a aptidão produtiva dele, né? Você acha que o queniano corre porque tá passando fome, porque estão chicoteando ele? Não, o queniano adora correr, porque tem as pernas compridas. Tal que o queniano quer trabalhar no banco sentado o dia inteiro, ele fala, não, meu, eu quero correr, eu quero fazer um negócio. Porra, bicho,
É triste, triste. O pássaro, a aptidão do pássaro. O pássaro, por que o nome é pássaro canoro? A aptidão produtiva do pássaro canoro é cantar. Ele gosta de cantar. Por acaso a Astrid Gilberto, ela foi para os Estados Unidos para lavar prato? A Astrid Gilberto foi para os Estados Unidos para engraxar sapato, para fazer faxina? Ela foi para os Estados Unidos para dirigir caminhão? Não, a Astrid Gilberto foi para os Estados Unidos para cantar, porque estava enchendo o saco dela aqui. E ela queria cantar, não estava sendo escorraçada, esganada, escrotizada. Então, na natureza, quando o pássaro canta muito, ele tem uma hora que se esconder. Ele atrai assim, ele atrai o avião. E ele tem, em média, um ambiente equilibrado. O pássaro tem um território de 100 metros quadrados. Se ele andar para 102, 103 metros, ele vem um outro macho e sai na porrada com ele. E briga de pássaros chega a ter morte, tá? A população de passeriformes, ela tem uma renovação média de 70% ao ano. Ou seja, todo ano, 70% dos pássaros morrem. Só que põe uma ninhada, 2 ninhadas, então tem a reprodução é muito intensa. Mas, assim, ele não fica voando por aí livre, cantando. Se ele sair por aí livre, voando, cantando, vem um gavião e come ele. Então ele canta e se esconde, canta e se esconde. Quando você põe ele numa gaiola, não, gente, é como um cavalo. Um garanhão ele tem que ficar na baia. Se você botar ele num pasto enorme, com cerca de empatado, vai vir um outro garanhão selvagem, vai espancar ele vai bater com o peito na cerca, vai se cortar. Ele não para de coelho. Se você criar o coelho solto para coelho transa até morrer. Coelho cruza. Aí você bota uma fêmea, ele cruza. Bota 2, ele cruza. Bota 3, ele não para. Aí ele morre, você mata o coelho um dia, se você cruzar ele com todos os coelhos que você tiver na tua criação. Então, assim, o cara, você tem 2 ícones aí sobrepostos. A gaiola remete à prisão, e o pássaro remete à liberdade, tá? Mas você cria gato solto, se você abrir a porta da sua casa, teu cachorro não vai embora, e vem um carro e atropela ele, o peixe é livre, então você vai criar o peixe onde? Você vai comprar um peixinho, soltar no Amazonas pra ele ficar livre? Não, ele fica na praia. Assim como no Rio de Janeiro, na cidade grande. As pessoas não podem sair pra qualquer lugar, porque você vai ser morto, vai ser retalhado. Você não pode mais, você tem comunidades inteiras no Brasil que você pediu autorização para entrar, pedir autorização de americano para entrar no território brasileiro. Já tem território brasileiro que você tem que pedir autorização de chinês para entrar. Mesma coisa do passarinho. Você vai criar o passarinho dentro de um gatinho, ele ficar sentindo o cheiro de gato o dia inteiro, o gato sentindo o cheiro dele, aquela loucura, não dá. Não dá. As above, so below. Quer dizer, e os bichos estão morrendo intoxicados com defensiva agrícola na natureza, e os caras enchendo o saco de quem cuida de quem cria passarinho. Né? Isso aqui não é uma live sobre passarinho, tá? E eles querem acabar com rinha de galo, rinha de cão, rinha de canário. Qualquer esporte tipicamente masculino tem alguém enchendo o teu saco, tá? Mas assim, quem não tá na fechada, quem não tá aqui no canal, não entende a base teórica e religiosa dessa agenda. Por isso que perdem sempre. Hoje você vai ter o biólogo, veterinário, e veterinário fala contra a orelha de cachorro, já está proibido no Brasil. Cara, o cara é contra cortar a orelha de cachorro molusco. Vai viver de quê? Veterinário de pequenos, tá tudo aí um pedindo emprego pro outro, estão tudo matando o cachorro a grito. O cara vai ser contra isso, bicho. Ele tá sendo contra uma fonte de renda pra ele. Eu sou contra cortar rabo de cachorro, eu sou contra... Agora, você vai na Ilha Grande, por que eles não mandam um pelotão ir lá castrar aqueles animais tudo? Tá lá gato comendo puim, gato reproduzindo na Ilha Grande, cachorro reproduzindo na Ilha Grande. Por que eles não vão lá castrar? Porque eles querem que destrua tudo. Ele quer ver se o cara tem 30 gola na gaiola. Mas por que ele não vai na Ilha Grande lá castrar cachorro? Não vai, né? Cara, anglicano, teólogo anglicano, não vou nem comentar. Ele escreveu o livro anglicano. Andrew Lindsay, autor de Animal Theology, propõe... O anglicano Andrew Lindsay, autor de Animal Theology, propõe que a relação com os animais deve ser marcada por compaixão e direitos, não exploração. Apoia que a tradição cristã possui instrumentos para uma ética que reconhece o valor intrínseco de cada criatura. O pastor, tradições históricas, pietismo e quaquerismo. O pastor pietista Christian Adam Dance, século XIX, foi o primeiro a escrever sobre bem-estar animal como tema cristão. Óbvio, né? Os quakers valorizam a natureza como livro de Deus, incentivando a ação não violenta e conciliação com o meio ambiente. Então, se você vai cuidar e não explorar, você vai comer o quê, né? O que você vai comer? Você vai cuidar e não explorar. Então, você vai comer o quê? Ovo, leite? Tem umas vertentes cristãs aí que fala, eu acho isso satanismo, tá? Você só pode comer o que a natureza dá. Então, você só pode comer a fruta quando ela cai do pé, você só pode comer o ovo branco é sem gala, tá? E o leite, né? Você não pode comer os animais. É um semi-vegan, né? Tá? Então, bom, na Bíblia tem churrasco, Kafka pra todo lado, tá? Carneiro, os caras comendo, enfim. Vamos pra frente. Cornwall Declaration, produção ética, humildade, concepção da justiça. Stewardship do protestantismo, uso sábio, sustentável, defesa da criação. Eu não conheço essas vertentes, assim. Aí, vamos lá, tá? Agora eu resolvi perturbar a IA, tá? É proibido
proibido cruzar jumento com éguas? Não, não é proibido cruzar jumento com égua no Brasil. Muito pelo contrário, esse cruzamento é histórico, amplamente praticado e juridicamente permitido, desde que sejam respeitadas as normas de bem-estar animal e sanidade zootécnica. Aí ele explica que que diz a lei? Permitido por lei, o mapa, o Ministério da Agricultura reconhece os mulas, mulas, burros como parte integrante da agropecuária nacional. Registrado em normativas zootécnicas como Manual de Criação de Equídeos, Embrapa, Regulamento do Serviço de Registro Genológico de Equídeos. O que seria proibido? O que não pode é cruzamento entre espécies silvestres protegidas e domesticadas como cavalo e zebra, sem autorização especial, maus tratos durante o manejo reprodutivo, uso de animais doentes com lesões ou que sofram com processo. Quer dizer, ninguém perguntou nada disso e ele já está entrando e saindo do assunto, né? Você começa a sair do assunto, né? É aquela velha história. Um clube de tiro ligado a uma facção criminosa vendeu arma para essa facção. Tá vendo? Um clube de tiro não pode. Você quer botar um clube de tiro para vender arma para traficante? É isso que está sendo usado. Cria sua espantalho e trabalha sua espantalho. Gente, a gente deveria ter aula disso desde os 14, 15 anos no colégio. E a gente tem que aprender isso depois de 40, de tão ruim que é o nosso colégio. Tá? Mulas são estéreis, mesmo assim são valiosíssimas no campo, suportam mais carga, tem cascos fortes e aguentam terrenos difíceis. Conclusão rápida: cruzamento entre jumento e égua é totalmente permitido no Brasil, amplamente difundido na criação de mais. O que a lei exige é bem-estar, registro sanitário e manejo responsável. Se quiser, posso te passar referências técnicas para a criação de mais, comparativo entre boi, cavalo, uso legal dos animais em feiras e criação rural. Aí eu pergunto: qual a diferença ética entre criar pintagóis e mula? Excelente provocação, vamos direto ao osso. Qual a diferença ética entre criar um pintagol, pássaro híbrido e uma mula híbrido equídeo? Curiosidade, tá? Pintagol, em Portugal chama-se mula, eles falam mula, tá? Se ambos são híbridos estéreis, porque um é ilegal e o outro não levanta sobrancelhas? A resposta exige lógica, ética aplicada e contexto jurídico. Vamos por partes. Legalidade versus moralidade. Criar mulas é legal, incentivado e normatizado pelo Estado. Criar pintagóis é ilegal sob as normas do BAM e da Lei de Crimes Ambientais. Mas isso não é porque um é mais ético que o outro por natureza, é porque a finalidade, o risco ecológico e a estrutura legal em torno deles são completamente diferentes. Não me respondeu. Tá? Animal, finalidade dominante. Mula, trabalho agrícola, tração, transporte. Pintagol, canto estético, competição, vaidade. Tá? Aí o canto estético não... Tá, enfim. A mula foi essencial para a infraestrutura rural brasileira. Não é criação de luxo, é criação de necessidade histórica. Aí ele começa a atacar o luxo, né? Aí vê onde se desembocou. Proibição de casaco de pele. Daqui a pouco, então, você não pode ter 2 relógios, né? Na União Soviética era assim. Cada um só pode ter um, não é verdade, né? Na China comunista também, né? Ataca o luxo, né? Então, pra que ter 2 bolsas? Você pode ter um. Pra que ter 2 pares de sapato? É luxo, né? Basta ter um, né? Então, vai ouvir o canto dele no YouTube, né? Vai vendo onde isso vai dar. Então, assim, lazer não é uma necessidade histórica, tá? Só o transporte. Pintagol é estética e performance, é criado por hobby ou para venda paralela. Não promove economia agrícola nem é essencial. Não come nada. Pintagol não consome madeira para puleiro, não consome aço para gaiola. Come o quê? Né? Ele vive de fotossíntese, pelo jeito, né? Não come ovo, não come ração, não come alpiste, não come ninja. Vive de fotossíntese, né? Pelo que eu entendi, o Pintagol é uma ave fotossintética, né? Ética prática. Mulas servem à sobrevivência e economia. Pintagóis servem à curiosidade genética e ao mercado paralelo, tá? Então você vai deixar a IA e os órgãos ambientais dizerem que é ou não. Lembra o que fizeram na época da PAN. Não, a coisa de jardinagem não é importante. Então bota um bioma em cima, bota lona e proíbe de vender. Aí começa o governo te dizer o que é ou não essencial. Olha o perigo disso aqui. Mulas são impacto ambiental e risco ecológico. Mulas são domesticadas, não escapam para cruzar com animais selvagens. Pintagóis e seus escapados podem cruzar com espécies nativas e poluir o pool genético natural. Risco ético. O pintagol, sendo híbrido de espécies silvestres protegidas, pode comprometer a integridade ecológica silvestre ou pública. Não, impossível. Absurdo. Domínio técnico e controle reprodutivo. Criação de lares é totalmente controlada, com manejo, inseminação artificial e registro. A maioria dos pintagóis é feita sem controle sanitário, sem registro por amadorismo genético. Ética do método. Fazer híbridos complexos sem saber as consequências é irresponsável. A criação de mulas é técnica consolidada. A grande maioria das pessoas que criam mula é analfabeta. E daí? Isso é estatismo. Origem legal versus exploração ilegal. Mulas vêm de espécies domesticadas legalmente. Tá, mas um dia foram selvagens, né? Até o animal doméstico um dia ele foi selvagem, né? Pintagóis vêm de espécies silvestres protegidas, cuja manipulação genética não é autorizada para fins comerciais ou recreativos. Ética jurídica, mexer com silvestres exige autorização, domesticado não. Aí vamos lá, vou partir do que ele falou. Criar pintagóis é eticamente inferior porque envolve vaidade, risco ecológico, ilegalidade, falta de controle técnico, tá? Então, ele ataca a vaidade, vamos acabar com salão de beleza, né? Salão de beleza polui, vamos acabar com isso, né? Criar mulas é eticamente aceitável porque atende uma necessidade histórica, legal, controlada, não ameaça o equilíbrio ambiental. Não tem mais. Hoje em dia não tem trator, moto, carro. Pra que criar mula? Vamos acabar com os mulateiros também, né? Resumindo, o problema não é o hibridismo em si. É porque como e com
que consequências ele é praticado. Aí, vamos mais na frente. É crime produzir um híbrido de pintacilgo português, o símbolo do canal, gente, com canária no Brasil? Sim, produzir um híbrido entre pintacilgo português, cabrões e canária, seremos canária popularmente chamados de puntagol, é considerado ilegal no Brasil, salvo em criadores comerciais autorizados com espécies domesticadas, mas na prática quase todos os puntagóis criados por amadores violam a legislação ambiental brasileira. Caraca, cara, você vai pegar um bicho que 2 animais de espécies diferentes, porém os 2 são domésticos, que nem são do Brasil, e a IA diz que é crime reproduzir. E é claro que o IBAMA vai e os órgãos ambientais vão seguir o que está em consonância com o que está dizendo essa IAzinha mequetrefe aqui que eu consultei, tá? Aí ele cita, olha só, ele cita o artigo 29 da Lei 9.605 de 1998, Lei de Crimes Ambientais. Matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem permissão. Fauna silvestre, não é exótica. Consideram-se fauna silvestre dos animais de espécies nativas, migratórias ou qualquer outra que vivam naturalmente fora do cativeiro. Enfim, cara, se você pegar um juiz isento, ele vai falar, porra, nem é silvestre, tá falando do quê? Aí ele vai citando aqui, mas o pintacilgo e o canário não são exóticos, ele escreve. Pintacilgo português, exótico. Canário belga, exótico, domesticado. Mesmo assim, o híbrido é vedado em cativeiro amador porque não está na lista de espécies permitida pelo IBAMA. Claro, não é uma espécie, como é que não está na lista se não é uma espécie? Então, assim, não tem nenhuma norma específica que diga, acho que no estado de São Paulo tem, mas o federal não tem. Híbridos exóticos, diversos exóticos ainda precisam de licença comercial. Da onde ele tirou isso? Eu não sei. Amador não pode criar híbridos, nem mesmo com exóticos. Ele vai mudando o argumento. Ou seja, criar pintagóis sem ser criador comercial legalizado é crime ambiental. Aí fala das sanções, conclusão, chega, né, gente? Chega, tá aprovado. Então lembrem-se, livepix.gg/pintacilgo. Espero que tenha ficado aprovado aí o ponto, tá? Mesmo para quem não se interessa pelo assunto, entenda que isso é uma pauta religiosa, tá? Isso vem se espalhando pelo Brasil, essa religião, há décadas, tá? Tomou as faculdades, tomou o governo, tomou os órgãos ambientais, e ele vai proibindo tudo que tá na Bíblia. Tudo ele vai proibindo, legítima defesa, educação das crianças. Cara, eu não quero comentar, eu não vou comentar isso, Marcos Barbosa. Não quero problema, não quero mexer com esse tipo de coisa. Assunto sensível, esse cara foi a pior coisa que já passou. Cara, cada dia aumenta meu ódio contra esse minto, cara. Nunca teve nada tão ruim no Brasil do que esse minto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá certo, amigos? livepix.gg/pintacilgo. O cara botou aqui o inteligentista. Esse canal é legal mesmo, eu gosto. Os caras têm muito mais recurso que eu, né, cara? Tem muito mais tempo, tem assessoria pra botar a imagem, eu até queria. Mas, vejam bem, sei lá, cara, acho que todos são muito ruins da Marcos Barbosa. Um bom podcast é pra você ouvir, igual fazendo entrega, lavando louça, cozinhando. Senão vira vídeo, né? Eu não faço vídeo, eu faço podcast. Então, você tá lá, cara, muitos ouvintes aí trabalham com entrega do Mercado Livre, entrega da Amazon. Você tá lá fazendo a tua entrega, você tá ficando mais inteligente, cara. Tá lavando louça, lavando roupa, tá consertando cerca, tá lá no teu trator, aplicando o teu defensivo agrícola, você tá lá fazendo o teu serviço por conta, né? Muito ouvinte, boa parte dos meus ouvintes trabalham por conta, produtores rurais, aí você tá lá fazendo a tua atividade, tá ouvindo, você não pode ficar desviando. Então eu tenho que ter uma retórica, uma capacidade de prender a atenção dos senhores e passar um conhecimento fundado, alicerçado na nossa religião com a nossa interpretação, tá? Eu não aceito a interpretação da CNBB, eu não aceito a interpretação de nenhum padre da teologia da libertação, eu não aceito a interpretação de evangélico, eu não aceito eu vou usar a minha interpretação, que é a interpretação monárquica da cavalaria, fundada no templarismo, tá bom? Um homem como patriarca, como ser divino, que é descendente de Adão que somos, não somos descendentes da serpente. Somos descendentes de Adão, tá? Deus nos fez a imagem e semelhança, então tá lá, a gente obedece aos comandos, the commandments, a gente vai lavrar a terra, e não vamos aceitar que ninguém diga que a gente não pode lavrar a terra. Somos a favor da propriedade privada, seja de terra, de animais, de plantas, então o Estado, ninguém pode dizer qual planta você pode ou não utilizar, entendeu? Você tem o direito de plantar o que você quiser, de cultivar o que você quiser, de criar o que você quiser, e não vai ser um japonês de 40 quilos do Greenland que vai botar o dedo na tua cara e dizer que você é criminoso, tá? Cadê o bem jurídico tutelado? Não, o cara não me apresentou o bem jurídico tutelado, tá? É patético,
Então, assim, alertem. Você, quem aí, um de vocês deve conhecer algum criador de pássaro, alerte-o. E também, eu creio que se você conhece um criador de moar, alerte-o. Porque quando acabarem com a criação de pássaros, vão para cima da criação de moares. Assim como já estão em cima da criação de cavalos em São Paulo. Tá? Existe uma lei, por exemplo, o único estado que até onde eu sei que proibiu a caça de qualquer forma foi o estado de São Paulo. É um deputado trabalhador aí, que eu não vou citar o nome, todo mundo sabe quem é, que proibiu isso aí. Então, até onde eu sei, nem o javali pode... Mas, isso, gente, isso muda todo dia. Então, nem o javali você pode caçar no estado de São Paulo. O único porque, assim, a caça ainda podia. Tinha temporada de caça de algumas espécies no Brasil, como é no mundo inteiro. De uns anos pra cá, acabou com tudo de vez. Só pode javali, depois você tem que preencher uma capital de formulário e você não consegue acessar, mas enfim, eles vão inviabilizando. Assim como inviabilizaram boate, inviabilizaram namoro, vão inviabilizar a tua vida. Até que você não exista mais, aí só vai existir o teu estado, tá? Então, eles vão caçando as tuas fontes de renda. Um dos ódios que ele tem da livre iniciativa, do criador de passarinho, é o seguinte: o Estado ele não aguenta que você tenha uma mini indústria num quartinho e que produza recursos e riqueza sem que ele te consiga te tributar. Então, você pensa, cara, o cara tá vendendo pintagol ali. Eu tenho um tio que outro dia foi na feira com 20 canais, alguns pintagóis, vendeu tudo num minuto. Vendeu tudo pra um cara lá, o cara pagou em dinheiro e revende mais caro. Então, o Estado não suporta, desde Roma, assim, o Estado com E maiúsculo, ele não suporta que você tenha uma renda não tributável, que ele não consiga te tributar. E aí ele te persegue. Se trata disso, de te humilhar, de te perseguir, de te espoliar, de te empobrecer, tá bom? E em outros lugares está mais avançado, tá? Nos Estados Unidos você não pode criar você pode caçar, mas nenhum animal silvestre americano você pode criar. Você pode criar dos outros países lá. Os deles, eles não deixam criar, tá? Na Austrália, a mesma paranoia e por aí vai, tá? Por quê? Porque essa agenda religiosa é um amálgama de cultos que dominou o Ocidente, tá? Na Ásia tá bem melhor essa parte, tá? Eles querem fazer dinheiro, então não tem exceção de saco. Vai ter uma hora que todo mundo que vive disso, que realmente gosta, né, se vê só exclusivamente vivendo de criação de animais silvestres, vai todo mundo pra Ásia. A mão de obra lá é $1 por dia, não tem porcaria de órgão ambiental, enche o saco. As manufaturas para adquirir os insumos, ração, tudo barataço, você consegue. Você faz o que você quer, você fica rico rápido. Aí tem que aguentar, olhar pra aquela cara feia lá, aquela espeteca feia lá, enfim. Cara, procura o Rolling Wolf, então, como tá fechado, eu tô com tempo, o Marcos Barbosa, manda pra mim lá no Telegram, tá tudo na descrição do canal, os links, tá? Manda um Telegram pra mim e faz lá uma contribuição, eu não gosto de ficar falando ao vivo, os valores, já falei lá, tá? Aí você vai fazer a contribuição pelo live.gg/Pimpacil, tá tudo na descrição do canal, tá? E você me manda para mim o comprovante da doação, tá? É uma doação, não é uma venda, tá? É uma contribuição para o nosso movimento aqui, que é um movimento de esquerda, tá? Eu sou um cara de esquerda, um movimento de inspiração marxista, que busca representar essa minoria oprimida que nós somos, os transferraristas, tá? O pessoal da fechada são pessoas que eles se entendem, se identificam como transferraristas. A gente se sente dono de Ferrari sem ter a Ferrari. Então, se você quiser ser um transferrarista, né, você se sente dono da Ferrari, ti piace. La Ferrari ti piace, la Ferrari rumorosa ti piace tantissimo, e Ferrari, Lamborghini ti piacciono, sono delle macchine che ti piacciono abbastanza. Então, se você é um transferrarista, faça parte da fechada, tá? Faça suas doações para o nosso movimento. Futuramente vamos estar lançando aí candidaturas de parlamentares para que a gente consiga criar um órgão, um ministério, para conceder essas bolsas, esses subsídios sem pagamento, sem nenhum tipo de garantia, para que o afiliado tenha essa chance de conviver com essa deficiência do transferrarismo, né? E poder tá andando de Ferrari. Essa é a base do movimento. Cara, o Marcos Barbosa, ele vai entrar no digital, né? Vai saber, né, cara? Como é que ele vai fazer? Ele, Rubão, esses caras. A gente acha que 2026 vai ser igual 89. Eu estava lá em 89. Foi uma corrida dos loucos, né? E o Rubão falou uma coisa muito certa, tá? O Canal 4 vai lançar os candidatos e depois eles vão fazer um arranjo e vão dizer que é isso aí. Isso não diz eleição. O Canal 4 vai dizer quem é que tem chance. Já explicamos várias e várias vezes como funciona esse feitiço, tá? Eu começo a dizer, você não tem chance, você não tem chance, você... Que é o que nada mais é o que o pobre faz com o próprio filho. Você é pobre, você repete isso 1 milhão de vezes. Chico Anísio dizia muito isso. Ele, a infância inteira ouviu do próprio pai. Esse menino não se cria, esse menino não se cria, esse menino não se cria. E virou o que virou. Se ele seguisse o filho,
ele teria morrido de inanição se ele escutasse o pai. Isso é muito normal, cara. Eu fui criado num ambiente assim, eu nunca fui pobre, tá? Mas numa rua que tinha muito pobre, e os pobres diziam: você é pobre, meu filho, você é pobre, você vai nascer pobre, vai morrer pobre, você nasceu pobre, vai morrer pobre, tipo assim, como se pobre fosse uma raça, uma condição assim, tipo, albinismo. O albino ele é albino, pobre é pobre. Então o pai coloca essa programação neurolinguística, se você quiser usar esse termo, feitiço ou endiatres, né, na cabeça do filho, e você é pobre, você é pobre, você é pobre. E o Estado faz isso o tempo inteiro com outras coisas. Isso não pode, mas cadê que não pode, tá? Eu tenho um grande amigo que me ensinou muito de direito, que muitas coisas que todo mundo dizia que não podia, ele falou: cara, mas não tem nada na lei que proíba. Agora, gastou dinheiro, ganhou dinheiro e gastou dinheiro. Ele provou que não tem nada que proíba. Vai me dar licença, sim. Entenda uma coisa que pouca gente sabe, órgão ambiental, ninguém sabe. Existe uma diferença no direito administrativo, né? Pegue lá o Eli Lopes Meirelles. Licença é uma coisa, autorização é outra. Licença é ato vinculado. Se você preencher os requisitos, tem que dar. A autorização, existe um juízo de valor. A administração, ela dá se ela quiser, mesmo você preenchendo os requisitos. E nessa parte de fauna, toda hora sai um regramento dizendo que é autorização, sai outro dizendo que é licença, daqui a pouco sai outro dizendo que é autorização, daqui a pouco sai outro dizendo que é licença. Ou seja, volto naquilo que eu já falei no passado, que é o argumento do Instituto Mucarás Brasileiro, que aliás também paradão, se alguém tiver o contato, não sei porque ele parou de soltar vídeo, o L'Oréal Rocha, que a gente não tem um código de direito humano. O que o homem pode fazer? O que é o nosso direito ambiental humano? Não existe o código de direito ambiental humano. Tem direito dos animais, tem direito das plantas, tem direito dos vegans, tem direito das meninas de tromba, mas não tem o direito ambiental humano. Então você não tem uma linha que diga: não, aqui o Estado não pode se meter. Não tem, simplesmente não tem. Só tem proibição, até que ele vai te dizer: ó, morra de fome aí, porque tudo que você faz tem impacto ambiental. É isso. Ufa, acho que falei bastante coisa, né, gente? Só que eu vou tentar deixar de graça pra não morrer.